Entrevista do dia. Quando a gente fala em vendas, finanças, muitos empresários e empreendedores pensam que já sabem o básico, mas na prática continuam enfrentando dificuldades para crescer, organizar caixa e aproveitar oportunidades. O Sebrae São Paulo lança agora a 5ª edição do projeto Realiza Mais Negócios em Campo, uma capacitação de graça, presta atenção, uma capacitação gratuita que acontece nos dias 27 e 28 de janeiro, amanhã, terça e quarta-feira, em 10 cidades da região, com foco em estratégias práticas para quem está no dia a dia do negócio. E para explicar como funciona o projeto, quem pode participar, quais erros mais comuns precisa corrigir, porque 2026 exige preparo diferente dos pequenos negócios, a gente conversa agora com Wendel Rocha, analista de negócios do Sebrae. Wendel, muito bom dia, muito obrigada por estar aqui com a gente, é sempre uma honra recebê-lo. Bom dia, Suelen, bom dia, Jonathan, e essa excelente audiência que nós temos aqui. Wendel, para situar o ouvinte, quando a gente ouve o nome Realiza Mais Negócios em Campo, não tem a ver com agronegócio esse campo, tem a ver com o quê? Com futebol, né? O que é exatamente esse projeto e o que entrega para o empresário que participa? Esse é um ano especial para o Brasil, Copa do Mundo chegando, né? E ano passado, quando nós estávamos fazendo nosso planejamento, que todo ano a gente faça o Realiza Mais em janeiro. E essa temática veio na mesa ali no brainstorm e falou assim, não, a temática de 2026 tem que falar sobre Copa do Mundo. É um ano de desafios, onde é um ano para o empresário com muitos feriados, é um ano de Copa do Mundo, é um ano de início da reforma tributária e por isso a gente quer começar literalmente o jogo vencendo. Na sua experiência no Sebrae, qual que é o erro mais comum que os micros e pequenos empresários cometem na área de vendas e finanças, principalmente nesses anos desafiadores como é 2026? Principalmente, Suelen, o empresário acompanhar, fazer o planejamento e acompanhar. Por exemplo, alguns que a gente, na caminhada, a gente conhece, é confundir o caixa da empresa com o bolso. Em finanças, essa é aquela clássica. Suelen, estou faturando muito, não estou vendo dinheiro. A gente consegue, com algumas perguntas, um diagnóstico, entender isso. Outra questão é quando o empreendedor fala o seguinte, Suelen, eu não estou vendo, está entrando gente na minha loja, mas as vendas caíram, eu não estou entendendo. Aí a gente começa a perceber outros problemas. A ideia do Realiza Mais é começar o ano já preparando o empreendedor para isso. Vamos entregar ferramentas práticas, serão apenas 2 dias de capacitação, um dia focado em vendas, o outro dia em finanças. Mas essas duas temáticas são as principais do empreendedorismo. Organizando bem as finanças e as vendas, a gente tem certeza que 2026 vai ser um ano de muito sucesso para os empreendedores. Wendel, muita gente foge de curso porque acha que é só teoria. O que o empresário vai aprender nesses 2 dias? Dá para aplicar imediatamente no negócio? No mesmo dia, ou saindo todo dia, no caso do dia 26 e dia 27, do dia 27 a 28, ele já vai sair com uma ferramenta. Não somente ferramenta, a gente fala que o Realiza Mais não acaba quando termina, porque vai ter desdobramento desse momento, desde a questão de atendimentos, a ideia da recorrência. Passar uma vez pelo Sebrae, a gente fala que é só experimentar aquele gostinho de quero mais. Então a gente vai acompanhar o empreendedor mais e mais até depois da Copa. A ideia é que na primeira noite, dependendo do município, né, que alguns municípios vão começar com finanças, mas em vendas, por exemplo, o empreendedor entender que existem várias formas de ele poder captar o cliente com menos estresse, com menos custo. Você está próximo do seu cliente, se relacionar com ele, ser lembrado pelo cliente. Na segunda noite, normalmente a gente fez isso no calendário, é falar sobre finanças. Vai ser bem extenso porque vamos falar desde a questão de formação de preços, será que estamos realmente formando o preço correto, uma análise de uma DRE. Então ele vai sair do básico ali até o mediano para o avançado na questão de finanças. Terminou essas 2 noites, né? Não, acabou? Não. Vamos ter a recorrência e o agendamento de atendimentos personalizados para os empreendedores. E aí, claro que vai ter algumas surpresinhas que a gente vai soltar no dia. Mas, Suelen, pensa comigo. Você é empreendedor com problemas em finanças, ou tá tudo bem, mas você ganhou um atendimento do Sebrae gratuito nesses 2 dias. Ter um atendimento gratuito na sequência e ainda acompanhar o empreendedor, isso é fazer um gol de placa, né? É verdade, Wendel. E tem que pensar também que às vezes está indo tudo bem
E por estar indo tudo bem, essa empresa, ou microempresa, não importa, ela vai crescer e ela precisa continuar crescendo estruturada. Isso é uma das coisas que também a gente vê muito. O empreendedor começa como MEI, na sequência vai para ME, que está faturando acima de 81 mil e muitas vezes se perde porque começa a ter 1, 2, 3, 4, 5 funcionários, o custo aumenta e os impostos também aumentam. Então a ideia é que o empreendedor também, dentro do Realiza Mais, vamos mostrar isso para o empreendedor. A dor do crescimento é excelente, mas tem que entender que o jogo é outro. Saímos, vamos dizer assim, do campeonato, vamos para a primeira liga e a ideia é essa, estar junto ao Sebrae para a gente apoiar esse empreendedor nesse momento. A gente está falando também para empreendedores e empresários de serviços, não só de produtos, porque às vezes quem empreende prestando um serviço tem mais dificuldade de estipular um preço, de definir ali quanto ele ganha, baseado a hora ou as dificuldades que ele tem. Tem isso também, né, Wendel? É muito normal, Suelen, mas quando a gente se coloca, eu já fui empreendedor, mas quando a gente se coloca lá na ponta, você sendo um prestador de serviço, quanto que é a minha hora? Mas eu deslocar esse para lá só para fazer um orçamento e voltar, quanto que eu gastei? Isso é recorrente, é normal. E tá tudo bem, porque você pode se capacitar com a gente do Sebrae, a gente vai mostrar para você, vai te orientar, não somente ali no dia do Realiza Mais, nos dias, mas acompanhar. Nós temos vários casos, não somente aqui na região, desde Ilha Solteira, todas as regiões, onde empreendedores que começaram com a gente, como prestador de serviço, nas dúvidas, nas suas dificuldades do dia a dia, como MEI, passaram para ME e hoje estão com um faturamento bem interessante e tivemos em dezembro alguns casos lá no Sebrae de agradecer o que a gente faz. Mas para a gente é uma honra ter acesso a esses empreendedores, acompanhar esses empreendedores, que o trabalho do Sebrae é exatamente isso, ver o empreendedor dando certo, com sucesso. Por isso a gente chama para casa, para a gente tomar aquele café, bater um papo e poder mostrar ao empreendedor que sempre é uma saída, nem tudo está perdido. E é engraçado, Wendel, porque muitas vezes o empreendedor se sente muito solitário. Muita gente começa a empreender porque precisa de uma renda extra ou porque faz muito bem um negócio e alguma habilidade e ela vai começar a seguir naquela área dela, seja produzindo alguma coisa de alimento, seja na área da beleza. São poucos, pelo que eu percebo, que realmente começam a empreender olhando a oportunidade. Então, geralmente a pessoa empreende ou porque ela não quer mais ser CLT, ela fala, eu quero ter uma certa liberdade, descobre que empreender é quase trabalhar 24 horas. Enfim, são vários os casos. E normalmente esse problema do pequeno empresário, quem está começando, está mais em vender pouco ou em não controlar bem o dinheiro que entra? Eu falo o segundo caso, não controlar bem o dinheiro que entra, porque em casa a gente... É uma cultura do brasileiro não falar muito sobre dinheiro na mesa, né? O pai, a mãe fica muito ali. Quando a gente cresce, na escola a gente não tem aquela vivência mesmo. E daí do dia para a noite se torna adulto, vou empreender. A gente fala assim que é o empreender por necessidade, é muito complicado, porque você tem que entender que o faturamento tem que ser um valor para os custos da empresa, fixos e variáveis, e todos os imprevistos que tem ali. Tirando isso tudo, o que sobrar, é meu do empreendedor? Não, ainda tem que guardar para imprevistos, o capital de giro. E aí, muitas vezes, o empreendedor não tem esse conhecimento. Ele é bom no que ele faz. Eu brinco muito assim, eu sou o gordinho da lancheira, né? Ele sabe fazer bem um hambúrguer, ótimo. Mas em calcular o preço desse hambúrguer, calcular desde quanto é a embalagem, muitas vezes não sabe. Mas não tem problema. Vem para o Sebrae, a gente senta, tem as capacitações presenciais, online, consultoria, tem uma trilha para a gente literalmente pegar na mão do empresário e a gente caminhar juntos. Independente de como está o empreendedor, a casa é o Sebrae. Eu ia falar sobre isso e às vezes essa pessoa se sente muito solitária, ela não tem com quem dividir as questões dela, ela não tem com quem compartilhar. Mesmo quem tem funcionário, às vezes o funcionário, o colaborador não tem essa condição, vai dar uma opinião, um palpite ali que ele não é baseado em alguma experiência, alguma técnica. E o Sebrae ajuda nessa situação também, né? Nós falamos que ali muitas vezes o nosso balcão de atendimento é um divã. Muitas vezes o empreendedor chora por conta dessa questão que você falou mesmo da solidão. E é normal isso para o empreendedor. Mas a gente entende o seguinte, quando temos... Você estava falando um pouquinho antes de começar na questão da persistência, de você continuar, a persistência não é você fazer a mesma coisa do mesmo jeito, é se abrir para ver novas formas e as coisas darem certo. Ter um parceiro como o Sebrae, uma instituição como o Sebrae do seu lado,
Estamos aqui exatamente para isso, Sueli. Para a gente é uma honra estar aqui falando a repito, né, essa audiência maravilhosa que a Jovem Pan tem, o Jornal da Manhã, é porque é uma instituição que apoia o empreendedor. Nós, como eu falei recentemente, nosso portfólio é quase 90% gratuito, mas são conteúdos de qualidade. Nós não estamos no mercado há alguns dias, temos mais de 52 anos de mercado. E muitos cases de sucesso, né? Aliás, centenas, milhares de cases de sucesso. Isso que é o bom. A gente, não somente case de sucesso, Sueli, mas esses empreendedores se tornam como fossem amigos. Constantemente nós estamos batendo papo pelo WhatsApp, alguma dúvida. A ideia é o seguinte: esteja próximo do Sebrae, que a gente consegue de uma forma ou de outra. Se a gente não tem um caminho, a gente pelo menos orienta alguém que possa dar um caminho para o empreendedor. Wendel, você falou uma coisa também, complementando minha frase, que é muito interessante. Você disse sobre a persistência de não é ficar fazendo a mesma coisa, mas fazendo de formas diferentes. E a gente sabe, eu sei porque eu também trabalho com desenvolvimento de pessoas, com comunicação oratória, que muitas vezes a pessoa vem naquela energia do, eu já fiz de tudo. Aí você fala pra ela um negócio, não, mas isso aí não vai resolver. Mas você já tentou fazer dessa forma? Não, disso não, mas eu já sei que isso não vai dar certo. Isso, muitas pessoas, às vezes, deixam de crescer com essa mentalidade de se abrir para algo novo que alguém está ensinando e aprender e colocar aquilo em prática, né? Então, eu imagino que tem muita gente que chega lá e fala assim, não, isso não está dando certo, isso eu já fiz e não deu, para mim é tudo muito difícil. E aí fica mais difícil mesmo conseguir crescer assim, né? É o negativismo, né? Não, fulano disse que isso não funciona. Mas exatamente isso. Sueli, quando a gente se coloca do lado do empreendedor, a gente entende a dificuldade dos boletos, do dia 20, tudo para pagar. Então, é muito peso, concordo. Mas com um jeitinho, a gente conversando com o empreendedor, ele começa, olha, vamos tentar fazer isso, vamos tentar fazer aquilo e ajustar. Só testa, né? Só testa alguém que tem experiência e tá dando a dica ali para você. E aí não é só naquele momento ali do Realiza Mais, naquelas 2 horas, é o acompanhamento, a recorrência. Essa é a estratégia que a gente busca esse ano, a proximidade do empreendedor junto do Sebrae. Porque a gente entende essa dificuldade do dia a dia, essa solidão, esse pessimismo, e a gente não quer isso para 2026. Gente, é um ano de Copa, é o ano a gente está pensando no Hexa e pensar também em fazer o nosso negócio ser campeão. Eu ia perguntar isso para você agora. Então a gente tem Copa ali no finzinho do primeiro semestre, começo do segundo, e depois tem eleições. O que muda nesse cenário econômico e por que o empresário precisa se antecipar agora? Não somente isso, Sueli, também tem a questão dos diversos feriados que vai ter. Para alguns empreendedores isso é ruim, para outros segmentos isso é bom. O que a gente fala? No ano de tantas adversidades, tantos imprevistos, quanto antes a gente planejar, melhor. Por isso a gente está começando agora em janeiro. Até porque a gente não pode chamar os feriados, a Copa e a eleição de imprevistos, porque tá tudo muito previsível, isso, né? Só que o empreendedor deixa para, não estou falando todos, mas alguns deixam para fazer as coisas em cima. Vai pensar na Copa lá em junho. Já em julho já é a Copa, não dá. Os feriados. Gente, Dia das Mães é todo ano e não é só um dia de presente, é você valorizar o cliente. Então a gente tem que pensar antes. Tudo bem que a gente está agora no final de janeiro, mas a gente está pensando nessas capacitações, nessas 10 cidades, para a gente ter uma capilaridade e poder o empresário entender o seguinte: opa, eu tenho um caminho que eu posso seguir em finanças e vendas para o meu 2026 ser um ano muito melhor. Independente do cenário econômico, independente do cenário que a gente fala, muita questão assim, do fiscal, da reforma tributária, quem abre a porta do estabelecimento é o empreendedor. Ele tem que abrir para ser vencedor, para ser campeão. Ele tem que começar desse jeito, pelo menos com esse pensamento positivo. Sueli. E existem estratégias para cada situação dessas, né, Wendel? Exatamente. Uma das coisas que a gente fala para o empreendedor é não ficar só naquela de reclamar. Meu Deus, como você comentou um pouco antes, isso não dá certo. Vamos sentar, vamos olhar realmente se foi feito da maneira correta. Como dizem muito, né? O tal do marketing digital não funciona. Será? Vamos olhar, vamos posicionar o seu negócio, vamos divulgar da maneira certa e não fazer apenas divulgação de preço dos seus produtos. Tem alguns empreendedores, Sueli, que tem loja em shopping, aqui na região que eu atendo, e eles faturam muito mais o online, fazendo as live shops, do que dentro do próprio shopping. Mas a questão é sentar, conversar, ouvir. O que tudo que é falado pra gente lá no balcão, fica no balcão, tá? A gente não divulga nomes nem empresas, mas literalmente é confiar em uma instituição como o Sebrae para ajudar o seu negócio a ir além. Wendel, e o projeto atende MEI, micro e pequenas empresas. Existe diferença na abordagem para cada perfil ou o desafio é parecido? Não, é bem diferente, Suelen, porque o MEI muitas vezes está começando o negócio, tem algumas dúvidas que a gente fala assim,
Principiante, tudo bem, faz parte, é normal. Todo mundo começou algum dia, né? Todo mundo começou algum dia e a gente está ali para apoiar esse que está começando. Já tem o ME que já está rodando, já está jogando o jogo já tem algum tempo, mas mesmo assim aparecem dificuldades. O conteúdo do Realiza Mais vai ser para ele também. Wendel, eu já sou um EPP, eu já faturo ali 2, 3 milhões, ok, não tem problema. Também temos conteúdos nesse nível dentro do Realiza Mais. São 2 noites de conteúdos bem interessantes. A gente não vai falar assim bem massivo, não, mas são conteúdos que ele vai pegar e já usar. A gente fala assim do delivery, já pegou, já usou, vai consumir no mesmo dia, fora as ferramentas. Então ele vai receber ferramentas. E o empreendedor que tiver com a gente essas 2 noites, ainda vai ter a surpresinha que a gente vai falar na última noite, que vai ser o acompanhamento. Claro que a gente vai falar lá com mais detalhes, mas acompanhar esse empreendedor. Fora que a gente ainda vai ter um evento aqui em Araçatuba de fechamento com cases de empresários que já passaram por MEI, EPP e hoje eles conseguem falar das dores deles para os empreendedores. Também vamos revelar o nome somente no último dia. Wendel, e para participar, como é que faz? É muito simples. Ou você se direciona a algumas das nossas cidades. Vou citar aqui rapidinho, por exemplo, a gente vai estar em Andradina, aqui em Araçatuba, Birigui, Buritama, Castilho, Guararapes, Ilha Solteira, Mirandópolis, Penápolis e Pereira Barreto. Todas essas cidades têm o Sebrae aqui. Você pode se direcionar e fazer a sua inscrição gratuita, sem custo nenhum e bem rápido. Você consegue fazer isso. Ou também pode acessar o nosso site, no caso agenda.sebraesp.com.br agenda.sebraesp.com.br/Sebrae Aracatuba. Lá vai ter essa programação, é a programação de todos os municípios. Todos vão começar no mesmo horário. Também tem os telefones de cada cidade. Mas o que a gente fala? Procure o Sebrae aqui da sua cidade. Lá vai ter todas as informações. O que a gente fala é o seguinte: não perca essa oportunidade. Que quer marcar um gol de placa? Venha para o Realiza Mais 2026. Ou seja, são 10 cidades aqui da nossa região. Muita gente nem vai precisar sair da cidade, não vai ter que viajar, falar, eu tenho que ir até Araçatuba, muito longe, segunda, terça e quarta-feira, fico cansado. Não, gente, vai fazer na sua cidade, vale a pena, depois não adianta reclamar. Porque tem gente que reclamar, tem coisa que é muito cara, mas quando tem algo de qualidade gratuito, também não participa. Difícil, né, Wendel? Então a gente espera que quem está ouvindo a gente agora, que a gente sabe que a nossa audiência é qualificada, aproveite para participar. Mesmo quem acha que já está bem, que sabe tudo, sabe que é um ano desafiador. É importante isso. Fora que tem também o networking. A gente tem que falar sobre o networking, Exatamente. Né? É isso que eu estava falando. Você começou agora falando sobre network, também é um momento para isso. Você não bate papo ali com o empreendedor, pode arrumar, às vezes, um fornecedor. Pode você conseguir algum contato. O que a gente fala? Esteja junto ao Sebrae nesses eventos também. A gente percebe que a nossa região, Suelen, por mais que a gente vê que é uma região carente de São Paulo, mas é uma região que tem muitos negócios e acontece muito exatamente nessa questão do network. Tem alguns empresários que a gente nem pensa assim, né? Por exemplo, em Andradina, que exporta para 35 países no mundo todo e começou tudo no network e num café. Então a gente convida para esses momentos Realiza Mais, entre outros que a gente vai ter, as parcerias que a gente tem, mas esteja junto, esteja próximo do Sebrae. Mais uma vez, muito obrigada, Wendel, que seja um sucesso esse evento. Eu vou fazer de tudo para participar também, viu? Agora são 7h58. Nós recebemos aqui hoje o Wendel Rocha, analista de negócios do Sebrae, falando sobre o evento que vai ser realizado na terça e na quarta-feira, o Realiza Mais Negócios em Campo. Olha, aqui no nosso Facebook, o Rafael Ribeiro, que também é do Sebrae, colocou o link para inscrição. Então, você que está ouvindo a gente pode acessar o Facebook Suelen Giron também e o link está nos comentários, agenda.sebrae.sp.com.br/Aracatuba. Ou você coloca no Google que você vai achar também. Realiza Mais Negócio em Campo, Araçatuba. Agora são 7h58. O Jornal da Manhã fica por aqui. Tenha uma excelente segunda-feira, uma semana abençoada e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu na Jovem Pan Jornal da Manhã. Tô navegando, com Netplay a internet tá voando. Com qualidade 100% é demais, com estabilidade outra já não quero mais. Olha que